Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora. E conforme eu havia mencionado para vocês em vídeos anteriores, eu vou começar a comentar algumas questões da prova da OAB. Eu vou começar com as questões de processo penal no 31º Exame Unificado da Ordem, que foi realizado no ano passado, no dia 9 de fevereiro de 2020, e depois eu vou comentar as provas, a prova que foi realizada esse ano, no dia 13 de junho de 2021. A prova que eu vou fazer o comentário agora, ela é a tipo 1, branca, a questão é 64, a disciplina é Direito Processual Penal. A questão 64 indagava do candidato. Ricardo foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. No dia anterior à sessão plenária do Tribunal do Júri, o defensor público que assistia a Ricardo, até aquele momento, acostou ao processo a folha de antecedentes criminais da vítima, matérias jornalísticas e fotografias que poderiam ser favoráveis à defesa do acusado. O Ministério Público, em sessão plenária, foi surpreendido por aquele material do qual não tinha tido ciência, mas o juiz-presidente manteve o julgamento para a data agendada e, após o Ministério Público mencionar a documentação acostada, Ricardo foi absolvido pelos jurados em 23 de 10 de 2018, terça-feira. No dia 29 de 10 de 2018, o Ministério Público apresentou um recurso de apelação acompanhado das razões recursais requerendo a realização de novo júri, pois a decisão dos jurados havia sido manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Justiça conheceu do recurso interposto e anulou o julgamento realizado, determinando nova sessão plenária sob o fundamento de que a defesa se utilizou em plenário de documentos acostados fora do prazo permitido pela lei. A família de Ricardo procura você, como advogado, para patrocinar os interesses do réu. Considerando as informações narradas, você, como advogado de Ricardo, deverá questionar a decisão do tribunal sob o fundamento de que: alternativa A, respeitando-se o princípio da plenitude de defesa, não existe vedação legal na juntada e utilização em plenário de documentação pela defesa no prazo mencionado. Essa questão ela está errada. A vedação legal para a juntada de documento está prevista no artigo 479 do CPP, que determina: durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Considera-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Portanto, o erro da questão é justamente falar que não tem a vedação legal quando ela existe sim. A alternativa B estabelece: diante da nulidade reconhecida, caberia ao Tribunal de Justiça realizar diretamente novo julgamento e não submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Essa questão, ela também está errada. O recurso de apelação está previsto no artigo 593 a 603 do CPP. Com relação às decisões do Tribunal do Júri, nós encontramos a regulamentação no artigo 593, inciso 3º, alíneas A a D. No caso da questão trazida em análise, o parágrafo 3º do 593 determina: se a apelação se fundar no número 3D, que é justamente a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos deste artigo, e o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, a segunda apelação. Essa previsão ela tem fundamento justamente no princípio constitucional da soberania dos veredictos. Somente os jurados podem julgar. Ao tribunal cabe somente reconhecer alguma nulidade e submeter o réu a novo júri. Não pode ser usurpada a competência do juiz natural para esses julgamentos. A questão C trazia:
não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguída, mas tão só reconhecer, se fosse o caso, que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Essa questão é o nosso gabarito, ela está correta. De acordo com o artigo 571, inciso 8º do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, elas devem ser arguídas logo depois que elas ocorrerem. Então, portanto, esse é o gabarito que foi dado como correto pela banca. E a alternativa D, nós já sabemos que está errada, ela menciona: o recurso foi apresentado de maneira intempestiva, de modo que sequer deveria ter sido conhecido. O erro dessa questão está justamente no lapso temporal. Ricardo, ele foi absolvido pelos jurados no dia 23 de outubro de 2018, numa terça-feira. De acordo com o artigo 493 do CPP, a sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Portanto, considera-se publicada a sentença no momento em que ela for lida em plenário. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 5 dias. Atenção, porque em processo penal a contagem continua sendo em dias corridos, não são 5 dias úteis, como prevê o Código de Processo Civil para interposição de recurso, lá em dias úteis. Aqui no processo penal continua sendo em dias corridos. Como esse prazo é processual, não se considera o dia de início na contagem do prazo, mas computa-se o dia do final. Essa disposição ela está prevista no artigo 798, parágrafo 1º do CPP. Portanto, o prazo para interpor a apelação terminaria no dia 28 de 10 de 2018, que é num domingo. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 798, o prazo que terminar em domingo ou em dia feriado considera-se prorrogado até o dia útil imediato. O Ministério Público, de acordo com a questão, interpôs o recurso de apelação acompanhado das razões recursais no dia 29 de 10 de 2018, que foi numa segunda-feira. Portanto, tempestivo o recurso de apelação.